Olá, pessoal, tudo bem? Todos me ouvindo? Oi, Bruno, Olá. oi, Nina. Primeiro, quero agradecer aí o convite mais uma vez do Márcio Cardial para participar desse evento. Eu vou começar aí para me audiodescrever, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, estou usando um óculos de aro preto e uma blusa de manga curta verde musgo. Eu sou Andressa Grifante, então especialista em marketing de influência da Site 3, também tenho a RS Bloggers no Rio Grande do Sul, onde a gente realiza dentro dessa área capacitações e consultorias. E estão aqui comigo o Bruno Bock, influenciador do canal Pipocando, e a Nina Brás, influenciadora do canal Tu Organizas. Como a gente vai falar de criatividade, sobre estratégias em meio a tanta concorrência, né, tanta informação, e para não criar mais do mesmo, eu quero começar perguntando aí para os meus colegas de painel, ambos criadores de conteúdo há bastante tempo, como é o processo criativo deles e também como vocês estão se reinventando aí, né? Porque houve diversas mudanças nas plataformas ao longo de todos esses anos, né? Quem começa primeiro aí, Bruno ou Eu posso Nina? falar. Então, eu sou a Nina Brás, sou uma mulher branca de 45 anos, tenho cabelo castanho na altura do ombro, liso e olhos verdes, e hoje eu estou usando uma blusa verde escuro. Eu vou falar um pouquinho, né? Eu já crio conteúdo há quase 10 anos. Meu conteúdo é sobre organização, decoração da casa, sempre focando no do it yourself. Quer se apresentar, Bruno, primeiro? Depois a gente conversa um pouquinho? Não, Nina, pode continuar, porque aí eu já também já me apresento e já falo, eu acho. Então, ela estava perguntando, né, como que a gente se adapta e faz as mudanças, né? Eu estava pensando que a minha formação acadêmica é em artes visuais, eu sou professora de arte, dei aula por muitos anos em escola particular, e escola particular é assim, quando muda o diretor, muda a coordenação, muita gente acaba sendo mandada embora porque não se adapta. E tinha uma professora de arte, uma senhora, que trabalhava muitos anos naquela escola. Ela usava aquela frase, ela falava assim, ó, aqui não fica quem é o melhor, fica quem é mais resiliente. Então, na internet, eu acredito que seja a mesma coisa. O importante é a gente ter bem claro, a gente ter clareza do nosso nicho. Então, por exemplo, o meu nicho é casa, decoração, organização, e o meu diferencial que é sempre focado para o do it yourself. Então, se eu falo de um organizador, eu ensino como fazer. A partir disso, é só uma questão de adaptação, né? Eu entendo, algumas pessoas têm mais facilidade com essa adaptação, outras mais dificuldade, que aí entra a criatividade, mas essa questão da adaptação, porque se for pensar, por exemplo, quando eu comecei lá em 2013, o que eu fazia no blog, eu fazia no YouTube a mesma coisa, só que no blog era foto e texto, depois passou a ser vídeo, que era um pouquinho mais, né, com mais detalhes. Hoje em dia, alguns projetos, até que eu tenho em vídeo, eu consigo adaptar para esses vídeos mais rapidinhos de TikTok, de Instagram. Então, eu acredito que seja mais uma adaptação. Bom, gente, vou me apresentar. Eu sou o Bruno Bock, do canal Pipocando. Sou um homem branco, com uma camiseta vermelha listrada com branco, no meu estúdio aqui onde eu gravo, cabelo curto. E, bom, o processo criativo do Pipocando envolve hoje em dia uma equipe, né? Já foi algo que a gente já fez em 2 pessoas, e aí hoje em dia é uma coisa que envolve mais gente. Depois da pandemia, as coisas mudaram um pouco, porque agora todo o processo criativo ele acontece dentro de grupos de WhatsApp, o que antes eram reuniões e presenciais, e as pessoas tinham que morar próximo. Então, isso eu acho que atualmente assim, é o mais diferente, né? Que é uma questão difícil para quem está aprendendo, porque antes você sentava do lado de quem sabe, você aprendia vendo, e hoje todo mundo em casa, essa coisa é mais difícil. Então, nosso processo criativo acontece meio em grupos de WhatsApp, a toda hora, a todo momento, para a gente decidir, né, os temas e tudo. E a gente, assim, nesses anos, a gente foi se transformando, estamos sempre mudando, meio que apegados na ideia de construir uma marca mesmo, que transcenda as redes, porque as redes, elas são a nossa liberdade, mas elas também são o nosso calcanhar de Aquiles, assim, nossa ameaça, né? Amanhã o YouTube muda tudo para vídeos curtos, a gente tem que se adaptar. Amanhã o Instagram tira a sua a audiência e você tem que se adaptar com isso. Então, isso eu acho que é o mais difícil. Então, eu comecei minha carreira
fazendo vídeos para agência de publicidade. Nesse meio tempo apareceu câmeras altamente profissionais, apareceu o YouTube, apareceu tudo isso, e eu fui mudando, fui me adaptando, né? Fui para frente da câmera, fui fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu falo que a gente antes gravava com 15 pessoas, hoje a gente grava com uma pessoa. E os cargos, eles estão juntando em cargos-chave. Então, o cinegrafista hoje ele tem que saber gravar, ele tem que saber pegar o cartão, seu logger, ele tem que saber editar um pouco, ele tem que saber produzir. E a gente vive essa loucura de trabalhar com algo que é inovação, de estar lá com a foice, né? Que tem a ver com algo que pode ser muito rentável, mas que também é muito difícil, assim, dá muita gastrite. Tu pegou um ponto agora, Bruno, falando, quando a gente cita criação, né, a gente não fala só em criação de conteúdo, mas a criação também, a criatividade, em formas de monetização também, né? Eu acho que, aproveitando que a gente está falando de criatividade, não só em como vai conduzir essa mensagem, né, para o público, mas essa diversificação que eu acho que os influenciadores, ao longo do tempo, foram se profissionalizando cada vez mais, e nessa medida de criar uma marca, de ter uma empresa se consolidar, vai se criando também outras formas de renda, né, de atuação. Então, eu acho que isso também é legal da gente abordar aqui, de como a gente pode ir por tanto plataformas diferentes, conteúdos diferentes, mas também formas de chegar a essa audiência e de inspirar essa comunidade de formas diferentes, né? Eu tô aqui, sou a única desse painel que não sou criadora de conteúdo, né? Então, vou falar muito da minha perspectiva, fazendo esse meio de campo entre marca e influenciadores. Quando tu comentou aí sobre a equipe, né, a quantidade de pessoas, do meu lado, eu vejo que facilita muito mais quando eu falo com uma equipe menor. Às vezes, quando eu falo direto com o influenciador, né, que ele entende diretamente, consigo ter o contato com ele, passar o meu briefing, ele dá a ideia dele, às vezes, a partir da ideia do criador, né, de conteúdo, eu jogo essa ideia para a marca, e às vezes a gente muda toda uma campanha, uma estratégia, porque ele teve uma ideia, sacou algo no meio do caminho, entendendo o objetivo da marca. Do meu lado, né, para quem trabalha com agência, eu vejo que esse enxugamento, digamos assim, né, enxugar a equipe, ou falar com menos pessoas, né, ter menos pessoas nesse processo, melhora o resultado, assim, de uma campanha. Eu não sei como vocês veem esse lado, e Nina também, como é com a equipe, ou na hora de criar também com uma marca. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação também. Nina, quer falar? Eu comece? Uhum. Então, eu tive já ótimas experiências, né? Tenho ótimas experiências, já tive algumas experiências que não foram tão boas assim. Eu vejo assim, quando chega um pedido ali de orçamento para mim, né? Que para quem está assistindo, de repente está começando, esse é o primeiro contato ali, a empresa pede um orçamento. Eu vejo a primeira coisa, se essa marca está alinhada comigo, e como influenciador é muito fácil, porque eu olho a marca e penso ali, eu uso e gosto, né? Que o que eu falo para as minhas seguidoras é do que eu gosto, do que eu uso. Então, eu olho ali, nossa, essa marca adoro, né? Por mim, eu fecho, e às vezes aparecem marcas que não estão bem alinhadas ali com o meu conteúdo. E essa é a primeira coisa, eu ver se essa marca que entrou em contato comigo tem a ver. A partir dali, a partir da hora que a gente fecha e começa uma conversa ali as marcas mandam o briefing, né? A gente lê. Às vezes o que eu reparo, Andressa, é que quem manda o briefing não está sabendo exatamente o que a empresa quer. Ou às vezes nem a empresa sabe exatamente o que ela quer. Então a gente lê aquele briefing, faz ali da melhor forma possível. Antigamente eu já gravava o vídeo, mandava o vídeo, daí pronto, voltava que não estava legal. Então hoje em dia eu já tenho o cuidado de mandar o roteiro, então eu escrevo ali como eu falo mesmo, como se eu estivesse falando no vídeo, eu escrevo para a pessoa entender como é que eu vou falar, como é que vai ser. Aí a partir desse roteiro aprovado,
fica mais tranquilo, que a pessoa já consegue visualizar aquele vídeo. Mas teve uma vez que tinha uma marca, assim, que eu fiquei muito feliz de receber aquele orçamento. Falei, nossa, eu amo essa marca, né, compro a minha vida inteira, uso a minha vida inteira, fiquei muito feliz. E aí, daí quando chegou a hora, veio o briefing, comecei a mandar roteiro, mandei 1, não foi aprovado, mandei 2, não foi aprovado, mandei 3, não foi aprovado, mandei 4, não foi aprovado. Lá pelo 5º foi aprovado, mas assim, era uma coisa que eu nem achava que estava tão Já tinha legal. mudado tanto, né, que Já. Mandei o roteiro, daí teve corte no roteiro, corte no roteiro, corte no roteiro. E quando a gente chega nesse ponto, a gente já tem um contrato assinado, né? A gente já tá ali, a gente já se comprometeu a criar uma coisa para aquela marca. E aí foi, acho que o único vídeo do meu canal que eu posso dizer que é praticamente uma propaganda da marca. Eu fiquei muito triste de fazer aquilo, porque eu penso assim, que a seguidora tem que sair do meu vídeo com algo novo, com uma inspiração, com uma ideia, alguma coisa que ela vai replicar na casa dela. Ninguém quer clicar no vídeo do YouTube para assistir uma propaganda, né? Então, foi assim, um start ali de uma alegria, né? Nossa, que legal, vou trabalhar com essa marca, e no final eu saí assim, tipo, triste do que eu estava entregando para as minhas seguidoras. Feliz que eu sabia, feliz assim, não, conformada que eu sabia que era um produto bom que eu estava indicando, mas triste de não ter levado o conteúdo mesmo, que é o que eu prezo. Eu, assim, para ser muito sincero com quem está me assistindo, né? O nosso CPM, que é o custo que o YouTube paga, ele paga só a minha equipe. Eu e o Rolandinho, a gente vive de publicidade já fazem quase 10 anos, uma década, né? Então, que a gente tem que faturar alguns milhões por ano com publicidade. Então, a gente tem digamos assim, o projeto é voltado para isso, né? Todos esses anos, assim, a gente fez projetos muito legais, a gente viu que, nossa, a gente propôs coisas para o universo da publicidade que é bem fechado, coisas diferentes, mas a crítica que eu tenho é que eu sempre, assim, eu gostaria de fazer só publis de projetos que eu acredito, eu sei que os youtubers também, mas a realidade é que as marcas e as agências não estão tão comprometidas quanto a gente, porque chega às 6 da tarde e eu saio no shopping, as pessoas me reconhecem, a marca que eu levo embaixo do braço, eu levo 24 horas embaixo do braço. E eu gostaria de ver os clientes e as agências comprometidas do jeito que eu sou comprometido, né? Que eles não mudam de cargo, que eles não... Assim, o que acontece? Hoje eu recebo assim, olha, gente, uma campanha que é a sua cara, uma descrição da campanha incrível, e a pessoa quer orçar um stories e um post. Com stories e um post, a gente não faz nada de incrível, assim, a pessoa manda aquilo, eu praticamente ignoro, porque eu quero hoje fazer uma campanha com começo, meio e fim, com métricas e resultado, que as pessoas correm de métricas e resultado. Então, se a gente enxugou de 10 pessoas para 1, a agência foi de 10 para 30 e continua assim, e sempre será assim. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu sinto que ultimamente eu sou muito usado pelas marcas, e eu estou aberto a fazer parcerias. Então, a lanchonete que eu mais como, que eu mais divulgo, que eu conheço todos os atendentes, ela nunca fez um post comigo, mas ela manda alimento. Ela manda alimento em troca de publicidade. Gente, quem troca alimento em troca de postagem? Imagina, vai chegar um sanduíche e eu faço um post. Então, essa relação séria que as pessoas que estão formadas em publicidade propõem para os influenciadores. E desse jeito, o que vai acontecer, a gente sendo usado, é que vai acabar os influenciadores. Logo, logo, a gente vai ter cada vez menos gente, que é o que está acontecendo. Muita gente entrando, TikTok, isso assim, mas pouquíssimas pessoas conseguindo monetizar. Porque as pessoas que têm projeto legal, que a agência pode aportar, que a pessoa não vai falar uma besteira, que tem roteiro, a gente não encontra fidelidade. Agora as agências querem coisas de TikTok, coisas rápidas. Chegou o Rock in Rio. O que a gente teve? 6 patrocinadores para os mesmos apresentadores da Globo. O outro cara com 8 patrocínios. Então, a gente fala de diversidade, mas a gente está sofrendo hoje um apagão dos influenciadores pré-eleição. Então, isso é uma coisa bem complicada, porque os influenciadores estão tendo que, então, se profissionalizar, se juntar a uma empresa maior, tá? Que tem contrapartida na compra de mídia, se é que vocês me entendem. Ou seja, está virando igual era antes, mais do mesmo. Então, eu achava que a gente seria a evolução da publicidade, né? Que a gente seria a evolução da comunicação, e eu sinto que a gente pode ser... Esse movimento pode acabar, porque a gente pode continuar daqui a pouco com a velha publicidade, porque as próprias agências e as marcas não querem exatamente, minha crítica, fazer uma grande parceria. Eles querem estar com o Casimiro, eles querem estar com quem está na moda. Então é bem complicado. E aí alguém pisa na bola, como a gente teve um grande podcast que aconteceu com isso, e isso espirra para todo um mercado e pessoas que
vivem disso e pessoas muito sérias. Então, apesar de ser muito incrível falar de youtuber, é uma via assim, meio complicada a publicidade. Assim. Eu estou há 10 anos no mercado e eu não tenho um cliente parceiro, poucos clientes que são meus grandes parceiros que eu ligo e a gente cria uma coisa, sabe? É sempre bem complicado essa relação e bem difícil mesmo. Então eu gostaria que isso fosse mais tranquilo, que a gente tivesse certeza que a competência e que a entrega de número e que fizesse a diferença na hora da contratação de alguém, sabe? Como tu colocou, Bruno, a razão de ser, na verdade, dos influenciadores, como isso nasceu, foi justamente fugindo dessa ideia aí, que foi o case da Nina, de fugir da publicidade, né? Então, assim, a gente tem um universo... Primeiro que hoje a gente já tem um universo enorme, gigantesco no Brasil de influenciadores. Já está uma coisa, assim, que tem muito mais influenciadores para marcas dispostas a realmente criar e investir nisso, né? Porque a gente sabe que para um canal de YouTube fazer algo incrível, legal, isso tem um custo, né? Então, já são poucas as marcas que têm essa mentalidade. Muitas até têm grana, mas eu acho que o problema principal seria a mentalidade até. E na nossa agência, a gente trabalha muito com campanhas de diferentes níveis, né? Então, assim, tem muita campanha bem nichada, com influenciadores, micro-influenciadores, então coisas bem regionais, e a gente passa por essa mesma questão, assim, eu diria que nem é uma coisa de grandes marcas e grandes influenciadores, né, que tenham um canal de bastante tempo, às vezes um influenciador bem específico, nichado, de uma região, tem esbarra no mesmo problema de ter uma marca ali da cidade que acaba querendo aquele combo de um post 3 stories e que é só puramente um roteiro se aproveitar, da marca. Né? Ela não quer uma parceria, ela quer se aproveitar dessa influência, dessa coisa toda nova. E dos restaurantes que querem levar só por um prato de comida e também divulgar isso. E são as mesmas pessoas que reclamam depois que não tiveram, poxa, mas não deu retorno. Sim, porque não é assim que se faz, né? Se a gente tiver o tempo para criar, e aí tempo, dinheiro, e uma cultura também dentro da empresa de co-criar mesmo. E por muitas vezes eu fiquei meio chateada junto com o influenciador de a gente saber que o influenciador tem uma narrativa muito legal, né? E a gente trouxe esse nome para a marca, já pensando em fazer algo diferente, mas aquilo vai sendo restringido tanto, que perde a razão de ser daquela campanha, né? Então é um pouco de as agências tentarem aos pouquinhos ir doutrinando esses clientes, né? Aos poucos mostrando. Então, quando eu consigo, através de um relatório, dizer, olha só, né? Esse criador que extrapolou um pouco, que fez aquilo um pouco fora do roteiro, que a gente, né, tentou arriscar, olha ali o resultado legal que ele deu. Então, quando tem essas situações, a gente consegue mostrar e ir cavando um espaço, né, aos poucos, para criar coisas novas, porque a gente também, como agência, a gente quer cases legais, a gente quer sair um post 3 stories, a gente quer sair desse combo, da mesma plataforma de também só trabalhar com o Instagram, eu gostaria de trabalhar mais com youtubers, inclusive, a gente acaba pegando muitas campanhas que trabalham muito o Instagram e às vezes é aquele mesmo vídeo que vai para o Instagram, que também vai para o TikTok. Então, do meu lado, assim, eu também sinto uma frustração, às vezes, por não conseguir ir além. E eu acredito, assim, que tenho encontrado mais do que antigamente marcas abrindo um pouco a cabeça, sabe? Tentando explorar um pouco plataformas mais diversas, né? Um pouco pelas mudanças frequentes do algoritmo do Instagram, que mostraram para ela que não vale mais a pena só aquele investimento orgânico, né? E só a criatividade não basta, e que outras plataformas estão aí mostrando caminhos diferentes também de se trabalhar, e que ali tem um público diferente também para ser trabalhado. Então, eu vejo assim, ainda com um pouco, vejo esperançosa, assim, esse rumo da comunicação pela quantidade de empresas que a gente vê pensando, né, tentando sair fora da caixa, né?
E isso eu falo estando em Porto Alegre, né, pegando muitas marcas, muitos clientes da região sul, que demora um pouco mais, geralmente, a engrenar, assim, nas modas, né, que surgem no Sudeste, enfim, onde a gente sabe que está concentrada a maior parte, né, das empresas, dos influenciadores, então a gente sai um pouco ali do centro, né, comercial, digamos assim, econômico, de onde funcionam muitas coisas, atua muito em interior, e vendo já esse movimento acontecer nessas outras cidades. Então, não sei como vocês veem também, porque o Bruno fez muitas críticas que são super válidas, assim, eu acho que eu, da minha parte, pelo menos, concordo bastante. E como que seria um rumo, como vocês veem o rumo do marketing de influência, né? E como fugir dessa Não, minha dúvida análise é, mais tão catastrófica, assim. as marcas, elas procuram o influenciador que consome o seu produto, ou elas querem o luva de pedreiro? E tanto faz o que ele consome? Essa é a minha dúvida. Então, eu tenho, assim, melhores projetos, muitas vezes com agências menores. Então, de repente, o meu recado é: clientes, pressionem as suas agências. Porque elas têm uma equipe muito grande, e se a equipe da agência, para aprovar o projeto, é maior do que produzir o projeto, tem alguma coisa errada. Porque todo mundo que é contratado para aprovar, se não falar alguma coisa sobre o projeto, não está fazendo o seu trabalho. Então, se passa por um monte de gente, todo mundo mexe, vira um Frankenstein o trabalho. Então, o que eu tenho percebido, agências menores, projetos mais legais e clientes pressionem as agências, porque no dia a dia, eu que sou influenciador e que é de outra área, vê muito desperdício de recurso, muito relatório que não diz nada, porque são muitos números, são poucos estudos. Eu quero o pessoal novinho que vem de faculdade arrepiando, mostrando, ó, isso deu isso, que vai isso, o que é awareness, o que é conversão. Vamos tentar todo mundo falar a mesma língua, porque senão a gente nunca vai conseguir mostrar resultado de verdade, porque quando você faz um projeto legal, parece que ninguém vai te elogiar, porque a agência, cliente, eles não estão acostumados com esse tipo de relacionamento. Então você fica meio sem saber, você faz o projeto, você não sabe se deu resultado, você não tem um pós-venda para, né, entregar legal. O cliente, ele quer muitas vezes o relatório em 3 dias, mas demora 15 para dar o resultado. Ah, mas eu quero em 3 dias. Então, assim, estamos atrás de verdade ou tudo na publicidade é mentira? Essa é a minha dúvida, porque a gente, como influenciador, tenta trazer um pouco da verdade. Eu trago o meu público, que são meus amigos, para experimentar uma experiência com a marca, sabe? Teve alguém aqui, eu tô controlando um pouco, tô tentando ver assim os comentários, e teve alguém que falou também sobre campanhas mais longas e duradouras, né, também com os influenciadores, que também é um pouco disso, né, da marca entender que o resultado não vem numa campanha pontual, né, com poucos posts, e esse como Você que eu falei, imagina fazer, então, uma inserção na Globo, qual que é o resultado? Eu tenho uma marca e eu vou comprar uma inserção de 30 segundos. Nunca foi assim que funcionou a publicidade. Você faz várias inserções, sem contar com o Always On, que é a melhor coisa que os projetos de internet podem oferecer. Então eu tô, depois de 10 anos, sim, tô um pouco desestimulado com a área, porque eu queria ver isso aqui, a publicidade que eu vi, né, que era uma coisa bem offline. Eu tenho quase 40 anos, eu era o cara que sempre fui na agência, falar, ó, tá vindo dinheiro para online, tá vindo dinheiro para online, e agora o dinheiro tá voltando para a mão de quem sempre veio, e a gente tá vendo esse ecossistema se desfazer aos poucos. Então esse é meu questionamento. Tem muitos TikTokers, mas pouquíssimos que vivem disso, e pouquíssimos, talvez nenhum, vão durar mais do que 6 meses, 1 ano. Então essa é a minha dúvida, meu questionamento. Para quem que é bom o mercado ser tão fugaz? Para quem é bom? Né? Para mim é só para as grandes produtoras de conteúdo, né? Os grandes transmissores. Porque para a gente que é independente, que é brasileiro, que é empresário, não é bom. Ah, Bruno, mas tá vindo um pessoal, eu acho, vou falar o outro lado, né? Eu acho que tá vindo um pessoal aí com uma cabeça um pouco diferente. Eu tenho feito umas campanhas assim que o pessoal fala assim, Nina, a gente não quer, por exemplo, a gente não quer vender produto, a gente quer que se coloque o conteúdo, insira nosso produto no conteúdo. Eu tenho achado isso muito legal, porque sempre foi a minha ideia, né, de criar, de estar levando ali uma dica, uma inspiração e estar com esse produto inserido. Eu também tenho algumas marcas, eu tenho 2 marcas principais, assim, que eu trabalho. Uma eu trabalho há 4 anos já, e daí, quando
quando a marca trabalha muito tempo com a gente, ela já tem confiança, né? Então, você já não precisa passar por toda essa coisa de roteiro, não sei o que, ela já conhece o teu trabalho, você já tem uma liberdade. As pessoas, eu acho muito legal que as pessoas me mandam mensagem no Instagram falando assim, olha, Nina, eu vi a marca tal, lembrei de você. Eu acho isso muito legal. Tem marca que eu comecei a trabalhar no blog, quando eu tinha 3 meses de blog, eu peguei um avião aqui em Curitiba, fui para uma feira em São Paulo e fui fazendo contato. Olha, eu comecei um blog e tal, e teve uma marca do Sul que falou assim, a gente pode fazer parceria. Então, lá atrás, né, início ali, eles começaram a fazer parceria comigo e trabalham até hoje comigo. Então, é uma coisa que eu falo assim, puxa, há quase 10 anos a marca tá apostando no meu trabalho, isso é uma coisa assim que me deixa muito, muito feliz. Então, tem esperança. Legal, Uma eu tenho perspectiva poucas positiva aí marcas que também. trabalham comigo, né? Que assim, que a gente trabalha. Eu tenho uma delas que eu trabalho há quase 10 anos, mas não deixa de ser uma luta todo dia, né? Todo dia estão revendo o meu custo, estão me tirando, estão me cortando, estão assim. Nunca foi fácil, nunca é fácil. E eu gostaria que fosse mais fácil, porque eu junto os influenciadores, eu converso com as pessoas e o que, nossa, as pessoas têm muito o que entregar, né? Em questão de realmente de engajamento. Você assiste um vídeo de YouTube longo, a gente tá falando de 10 minutos de engajamento, onde a pessoa vê o melhor amigo dela divulgando algo, te recomendando algo. Isso assim, isso já tem 10 anos que a gente faz isso, já é provado, a gente fez uma geração crescer e gostar de audiovisual, então ninguém tem dúvida de como isso funciona. O que eu acho, e eu vejo, né, eu vi agora muitas vezes marcas deixarem de contratar os influenciadores porque eles estão falando de política, outra questão, né? Então, assim, como eu digo, né, é muito delicado, porque você tem que estar nesse jogo o tempo inteiro, né, saber lidar com tudo isso, sendo o empresário, sendo o criativo, sendo o editor. A gente é meio que o empresário, né, o one-man show, assim, um homem só faz tudo. Então, eu sofro dessa dificuldade, né? Porque eu tenho que me vender, eu tenho que produzir. Se eu não chorar também e não reclamar, ninguém me passa trabalho. Então é um pouco assim. A gente achou que não, você faz a faculdade, você estuda, se você for bom, tá tudo certo, né? E não é verdade. Eu às vezes sonho, falo, caramba, dentista vai ter sempre cárie. Publicidade, comunicadora, você tem que estar sempre se renovando porque você não tira cárie. E aí não é só do digital, né? Daí é na comunicação, o mercado de comunicação no geral, daí, né? Não é nem só uma questão de quem é influenciador. Mas eu vejo assim que vai ter sempre esse universo gigante de pessoas começando o canal e tentando viver disso, alguns tendo sucesso, outros não. Vão ter uns ciclos, né? Tem muita gente que eu vi despontar e de repente já não existe mais, já não tem mais o canal, já não tem mais, não cria mais conteúdo, enfim. Eu acho que isso a gente não vai fugir assim disso. Vão surgir novas plataformas ou as que existem vão se reinventar e vai ter sempre, pelo menos é algo que eu imagino, vai ter sempre muita gente criando conteúdo, né? A gente ainda veio de uma geração que não nasceu com o celular na mão, mas cada vez mais vai surgir uma gama de novos criadores, assim. Então, eu não sei como vai ser, mas vai precisar mudar bastante e ter muita reinvenção de todos os lados, assim, né? Porque eu não acho que isso vai mudar. Vai ter muita... E tendo muita gente, sempre vão ter aqueles que vão aceitar o prato de comida pela divulgação, sempre vão ter aqueles que vão aceitar uma parceria, ou vão fazer a coisa... Imagina não vão entregar números, não vão entregar resultado, então... E com os influenciadores digitais e com a inteligência artificial, logo cada marca vai ter o seu influenciador digital, como a gente tem já vários representantes. Então, assim, eu acho que tem que se reinventar mesmo. Isso que a gente está falando de marketing, de influência, é um retrato de agora do que a gente está vivendo. Não dá para fazer uma previsão para 5 anos. Eu não faria nenhuma previsão do como seria, porque eu acho que eu não acertaria. Eu já usei fazer previsões e a gente acerta em um período muito pequeno, assim, 10 anos na comunicação é uma vida, né? Então, eu acho que a gente vai viver agora uma grande revolução na arte, na comunicação, com a inteligência artificial, né? E talvez com os influenciadores também. É muito interessante pensar que hoje, né, você cria um conteúdo com a inteligência artificial de maneira muito fácil. Já existe uma inteligência artificial
que você coloca Homem-Aranha, você escreve, e ela cria um vídeo tipo Pipocando, ela põe uma locução, põe imagens. Então, eu acho que alguma hora todo mundo vai ser substituído e a gente vai ter que se reinventar. Eu acho que essa é a base da nossa profissão e da comunicação. E tem aquela outra tendência das NFTs e tal, que também é uma outra fonte de renda para quem cria conteúdo, né? De cortar esse caminho, de nem depender mais de marca e de criar ali e vender direto para o público, enfim, e várias outras formas também já de receber, né, um selo, um valor ali direto dos seus fãs. Então, eu acho que cada vez mais vai precisar a criatividade se atuar essa parte criativa nas formas também de remuneração, de monetizar o seu conteúdo. Eu acho que isso vai mudar ainda bastante. E eu acho que marcas, assim, e agências, como tu falou, Bruno, de fazer essa crítica e tal, de grandes agências, né? Porque realmente, quando a marca é mais uma no portfólio de uma agência que é gigante, não tem como fazer um projeto em pouco tempo customizado e legal, incrível para aquela marca, né? Então, realmente, eu acho que o caminho para muitas marcas é ir em busca dessas agências que vão customizar melhor, né? Só que precisa de tempo para isso, não é uma proposta para ontem. Tem um tempo para isso também, né? Eu vivo isso, né? A agência, por exemplo, o cliente ele não tá bem com a agência, ele paga uma grana mensal e a agência não tá entregando bem, então ele não tá feliz. Aí a gente vai fazer um projetinho de influência e o cara tá pé da vida. Não é com o meu projetinho, é com os últimos 2 anos de relacionamento com a agência. Então eu vejo que nas agências, nas células menores, talvez dentro das agências ou em agência menor, a gente consegue ter uma relação melhor, porque de repente não tem toda essa carga do passado de uma grande agência. Eles estão devendo alguma coisa que a gente nem sabe e a gente acaba, sabe, pagando o pato de não estar um relacionamento tão legal. E também clientes que queiram fazer trabalho direto com influenciadores. Os meus clientes que eu tenho há 10 anos são clientes diretos, né? Que é o que eu faço, um projeto direto de criação de marca, de influenciador, de mapeamento, tudo. Então, isso funciona muito legal, né? O que a gente gostaria, talvez, de ter mais dentro das agências, mas isso é difícil mesmo na comunicação, que muda tanto. É um pouco mais de linearidade, né? Onde uma conversa tem começo, meio e fim. Como as agências vivem de campanhas, todas as campanhas duram um pouco. Então, quando você sugere uma conversa que dure 1 ano, a campanha acabou em 1 mês. E mesmo tendo o orçamento de 1 ano inteiro, gasta-se tudo em 1 mês e a campanha e acabou, entendeu? Eu vejo isso com alguma frequência, assim, também, de às vezes sofrer, de tentar, até para dar um resultado melhor, conseguir avaliar, né? Porque influência já não é uma coisa tão exata, né? De a gente tem várias variáveis, né, para uma campanha dar certo ou não. E às vezes não é que o influenciador foi uma boa escolha ou foi uma má escolha, é o timing da campanha, enfim, a plataforma que ela foi veiculada, o período que ela foi veiculada. Então, com o tempo daria para a gente cruzar esses dados, fazer toda a interpretação desses números, que é o que tu falou, né? E do cliente também entender o que são esses números, tá? Mas afinal, não deu o resultado que a gente esperou, não deu por quê? E a gente também tem esse tempo, e assim, fazendo uma campanha, a gente não consegue saber, né? E agora, quando a marca consegue pelo menos fazer uma campanha todos os anos, naquele mesmo período, pelo menos ela vai ter já uma outra campanha do período anterior para pelo menos comparar. Né? Agora, quando a gente começa, eu sempre digo, olha, vocês não faziam nada até agora, a gente está começando um trabalho, seria o ideal a gente dar uma continuidade para daqui a alguns meses a gente poder compilar tudo isso e mostrar, olha o que foi a evolução, né? E conseguir ter um parâmetro de comparação, porque sem comparação também fica difícil dizer deu certo, deu errado, porque a gente não tem nenhum histórico, né? E aí, Nina, mais algum? A gente ainda tem tempinho, acho que mais uns 5 minutos para tu também contar um pouco mais do que tu imagina para os rumos da influência, eu acho, e principalmente desses trabalhos aí com agências e marcas. Não, eu também
Acho difícil fazer uma previsão. Você estava falando ali de novas formas de monetizar. Eu estava pensando que o meu público é um público mais maduro, então é um público que às vezes assim eu falo assim, me segue lá no Instagram, falando no vídeo do YouTube, né? Das pessoas, tipo, às vezes não sabem nem como chegar. Então é uma coisa que a gente não imagina, né? Eu imagino que o Bruno fale um pouco mais para o público mais jovem. Fala, Bruno, o teu público Sim, mais sim. jovem? Engloba o público mais jovem. Hoje em dia eles já cresceram, mas é isso, é 25, 35 no máximo. É jovem, né? É jovem, é E Então, jovem. também não sabe ir para outra rede também. é, eu tenho um filho de 18, eu falei assim, eu vou fazer live com o Bruno. Ele, que legal. São esses jovens, eles já tiveram 14 quando me assistiam. Estão crescendo, mas continua jovem, gente, porque eu tenho mais, eu Sim, tenho a sim. minha idade, eu sou mais velha que isso e eu me considero jovem, então me chamo de jovem. E assim, acho que para quem está começando também, porque deve ter muito aspirante a influencer, ou pessoas que começaram o seu canal agora, que devem estar nos assistindo, ou quem quer começar quem está começando esse trabalho com marcas, assim, para a gente dar uma perspectiva também positiva para esse pessoal que está começando, né? Não sei se vocês teriam alguma dica, até questão de investimento, né, Bruno, que a gente estava comentando, né, de ter uma grande equipe, de investir em tecnologia ou em pessoal. Hoje está Para menor o ser investimento. criativo, precisa investir muito, precisa ter muito dinheiro. Eu acho que hoje está muito mais fácil. Hoje você só precisa de um bom celular, né? Quando eu comecei, por mais fácil que era, ainda assim era um dinheiro grande. Eu tinha uma pequena produtora que eu comecei, mas hoje está bem mais democrático. Antes era mais fácil falar assim, faça um negócio disso. Eu fiz um negócio, outra pessoa fez um negócio, dá para fazer um negócio. Então, assim, é mais democrático ser influenciador, mas mais difícil fazer um negócio. Eu vejo mais influenciadores, mas menos gente ganhando dinheiro com isso. Então, eu acho que essa é mais ou menos o. Hoje, se meu filho falar, eu vou ser influenciador, putz, tem pouca gente ganhando dinheiro com isso. Há um tempo atrás, quero ser youtuber, a gente pegava 100 youtubers que estão ricos de fazer isso. Então, o que me desanima um pouco é essa desestruturação de um mercado tão legal, né? E não por uma questão de entretenimento ou por uma lógica racional, é por uma lógica de grana da plataforma. Nesses 100 anos, 80, 50 anos de televisão, a televisão não mudou, não colocaram um cartão de crédito para você passar na televisão. Então, os grandes empresários do entretenimento preservaram o formato. E se a gente não tiver isso, a gente vai destruindo a cada 5 anos as pessoas, os influenciadores, e mudando de acordo com o que o Zuckerberg quer, de acordo com o que uma empresa chinesa decidiu. Então, a minha crítica é essa, a gente está à mercê disso. Quem quer ser influenciador, se apega a fazer uma marca, algo que sobrepõe as redes, que se amanhã muda para outra coisa, você continua fazendo conteúdo disso em outra rede. Eu acho que esse é o jeito mais legal. Gente, desculpa o barulho, eu moro exatamente ao lado do quartel, e eles estão usando tanque de guerra agora. Se você está assistindo, mas eu não estou escutando nada. É a coisa mais exótica, tanque de guerra. Tá tudo quebrado, eu acho. Tô brincando. A gente estava falando outro dia também sobre a repetição dos conteúdos, né? Que o dia que a gente conversou. E eu vejo isso assim, talvez não como uma coisa tão ruim, mas tem a ver com esse nosso assunto de criatividade. Eu acho assim que se a moda é roupa, sei lá, cor-de-rosa, todo mundo vai querer, todas as lojas vão estar colocando a roupa cor-de-rosa. Mas qual que vai ser o diferencial? De que forma você vai fazer uma vitrine criativa? Sabe? Então, isso que eu acho que se o público está querendo consumir um certo formato, a gente vai ter que entrar nisso, não vai ter como falar, não, eu não vou fazer. Quer dizer, algumas coisas eu não faço, né? Que eu acho que não tem a ver comigo, daí, por exemplo, dancinha, coisa assim, não tem a ver comigo, então eu não faço. Mas eu tento entrar nos formatos, mas não trazer mais do mesmo, trazer eles de uma forma, de repente, com a minha cara. Isso se conecta com o que o Bruno falou de ter a sua marca também, né? Porque dentro do teu conteúdo, tu consegue imprimir a tua marca, a tua personalidade, e isso vai fazer com que tu nunca fique mais do mesmo, porque ali vai ter a tua digital, né, naquilo que tu tá E também não pensar mais que você vai ser influenciador como uma profissão. Eu acho que como tá juntando, você tem que ser influenciador, você tem que saber gravar vídeo, você tem que saber gravar áudio, você tem que saber se comportar em frente à câmera, você tem que saber falar. Então,
eu não recomendaria que ninguém siga. Eu acho que vai virar profissão ser influenciador, só influenciador, porque eu passo o dia inteiro aqui com uma equipe técnica, gerenciando gente, falando com o meu RH, é tanta coisa que precisa saber, que ser influenciador é assim, é uma consequência que aconteceu do meu trabalho. Então, por isso que eu sou tão crítico a isso, porque essa parte da influência, da mídia, ela é muito fugaz, ela é muito assim, vale tudo, mas não vale nada. Você tem milhões de inscritos, mas não quer dizer milhões de reais, muitas vezes. Então, agora, quando você sabe uma profissão, você é editor, tem um teto salarial, tem um piso. Você é redator, tem emprego. Eu digo isso que eu já tô tiozão. Eu quero falar pra molecada isso para não ter um monte de gente amanhã que tá achando, né, vivendo de uma ilusão de que você liga a câmera, fala e as marcas te pagam e que a coisa não funciona exatamente assim. Eu saio de uma reunião aqui, entro numa reunião com sócios, que eu choro no banheiro porque é super estressante, e isso o Instagram não mostra. Fora dos stories, né? Como é que tu tá fora dos stories? Exatamente. Mas sabe que eu acho que o pessoal eu vejo muitos influenciadores criticarem isso. Eu acho que já não é mais aquele universo cor-de-rosa que as pessoas imaginavam antes. Acho que isso já tá sendo desconstruído, assim, sabe, aos poucos. Talvez uma galerinha nova tenha esse sonho, mas quando começa a ir atrás já percebe que não é por aí, né? E que a concorrência é muito grande, que para encontrar um lugar ao sol, assim, precisa mais do que só ter criatividade, porque gente com criatividade, com celular bom, tem aos montes, mas aí, Claro. daí a ganhar dinheiro é uma trajetória longa mesmo. Você imagina que em 2 Rock in Rios, né, que é o evento que os influenciadores, a gente trabalha bastante, é o de cultura pop, a gente passou de um dos eventos há 4 anos atrás, né, antes da pandemia, onde tinha um palco dos youtubers, para um evento agora onde nem o YouTube tá presente, nem como marca, onde tem um stand do TikTok gigantesco no meio, ou seja, que loucura que é isso, como as coisas vão de cima para baixo. Então, quem tava lá investindo, e para você fazer um canal de YouTube é coisa de anos mesmo, demora 1, 2 anos, pensando, pô, olha as marcas, olha os eventos, de repente mudou tudo. Então, é isso, tem que ficar atento a isso, porque eu acho que faz parte, estudar as plataformas faz parte, né? Não mais só saber fazer vídeo, estudar as plataformas, estudar o algoritmo, tudo isso para tentar prever um pouco, né, o que vai acontecer e você conseguir. Você imagina, você prepara um projeto de comunicação para o TikTok, um projeto desse demora anos para maturar, né? E daqui anos mudou, já é outra coisa, já tem stories, não tem stories, então eu acho que é essa que é a manha. Ser multidisciplinar, né, também, como tu é. Como qualquer empresário, né, no Brasil tem que ser um pouco. E, bom, o pessoal está nos dizendo que a gente tem que encerrar. Então, eu já vou começar agradecendo o papo com vocês, adorei. E espero voltar aí ao evento e a gente voltar a ter outros debates, assim, com esse nível de crítica mesmo, porque eu acho que o mercado precisa. Obrigado. Eu também agradeço, obrigada pelo papo. Prazer em conhecer vocês. Então tá, eu não sei se eu acho que eu já vou encerrar, então, lembrando o pessoal que o evento apoia a Casa Hope, então tem aí um QR Code aí para o pessoal fazer a doação, e muito obrigada. Valeu, gente. Obrigada.